dia. A gente vai falar agora de termodinâmica. Então a gente vai dar uma introdução aos conceitos básicos de termodinâmica. Essa é a aula número 1 de termodinâmica. Possivelmente nós teremos mais uma ou duas aulas ainda desse conteúdo. E aí a gente vai fazer uma bateria com exercícios e tal. Então, bora lá. Para iniciar, lembrando que o pessoal que não é inscrito no nosso canal, se inscrevam aí, sigam, deixem seu like, comentem sobre a aula. Então bora lá. Deixando sem mais delongas, vamos falar de termodinâmica, os conceitos introdutórios. Então, termodinâmica ela vai fazer uma análise estatística, um trabalho mais estatístico sobre o comportamento dos gases e moléculas. Então, a gente vai trabalhar praticamente com o comportamento de alguns gases e entender como é aplicado ou como isso foi aplicado no contexto histórico, né? Então, eu não vou entrar aqui na parte histórica, mas a termodinâmica ela teve seu momento inicial, seu marco inicial. Então ela já era estudada de alguma maneira, mas é considerado que o início do estudo sobre termodinâmica efetivamente foi lá no início do século XIX, 1820 alguma coisa. E é justamente nesse período que você tem lá o surgimento da Revolução Industrial, a aplicação, o uso das máquinas térmicas. E isso gerou um avanço muito grande em relação àquele período em que você consegue usar energia, calor, falar de trabalho termodinâmico, né? Você produzir um movimento, produzir um trabalho termodinâmico através do calor. Então, através das fontes térmicas, das fontes de energia, você substituir a força humana, o trabalho braçal, por um trabalho mecânico, um trabalho gerado através de um calor, de uma energia termodinâmica, e a partir daí a gente conseguir aperfeiçoar esse trabalhar, usar essa energia para gerar um movimento, para gerar seja um movimento numa locomotiva ou numa indústria têxtil, como era na época. Então isso aí foi um dos grandes avanços trazidos pela termodinâmica. Só que a gente vai analisar os gases e no decorrer quando a gente começar a entender mais ou menos alguns conceitos, algumas leis da termodinâmica, fica muito evidente que a gente não consegue, em um gás, a gente não consegue analisar a propriedade específica de cada molécula. Eu falei isso na lei dos gases, mas aqui eu vou ressaltar isso. A gente não consegue analisar especificamente o movimento de cada molécula de um gás. Eu faço uma análise praticamente estatística desse gás. Então, a gente vai ver rendimentos, tudo em percentual. Então, é uma análise mais ou menos estatística desse comportamento na natureza desses gases. E, com isso, a gente vai introduzir a aplicação de cada lei, das leis da termodinâmica, de maneira bem simples para vocês. Então, o tratamento que eu darei vai ser um tratamento para o ensino médio, voltado para o Enem. A gente não vai entrar num tratamento mais acadêmico, que até porque fica a depender de como o tratamento que dá na física, ele pode ganhar um certo, com o rigor matemático ou estatístico, acaba não sendo acessível a todo o público. Mas enfim, vai ser uma coisa bem simplesinha. Então bora lá. São 4 leis da termodinâmica. A primeira lei, eu coloquei aqui no quadro, que é a lei zero, que inclusive há uma polêmica em relação a essa lei zero. Alguns colocam como a 4ª lei da termodinâmica, né? Porque tem a primeira lei da termodinâmica. Essa lei zero, eu normalmente considero como lei zero, mas alguns professores, algumas literaturas trabalham ela como a 4ª lei da termodinâmica. E é uma lei muito simples. É muito simples, o pessoal faz confusão, mas é uma coisa muito simples. Eu ainda coloquei aqui, ó, equilíbrio térmico. O que quer dizer? A gente já viu na termologia a questão do equilíbrio térmico, né? Se você bota dois corpos com temperaturas diferentes, esses corpos tendem a trocar calor até chegar ao equilíbrio térmico. Mas eu vou ainda mais. Na primeira lei diz o seguinte: se eu tiver um corpo A e esse corpo tiver equilíbrio térmico com o corpo B, e esse corpo B tiver equilíbrio térmico com o corpo C, eu posso afirmar que o corpo A também está em equilíbrio com o corpo C. Vocês entenderam? Então, se eu tenho A em equilíbrio com B e B está em equilíbrio com C, ou melhor, se B está em equilíbrio com A e está em equilíbrio com C, então C e A estão também em equilíbrio. Os 3 corpos estão em equilíbrio térmico.
Então, basicamente, esse é o enunciado da nossa Lei Zero da termodinâmica. Parece redundante, parece muito simples, mas é muito importante. Então, é um enunciado importante. Todos os enunciados são importantes porque eles são usados em momentos seguintes para, na verdade, dar certeza da verdade, para gerar uma verdade a outros enunciados. Então, esse é a nossa Lei Zero, que a gente vai falar rapidamente. Mas temos algumas leis termodinâmicas que são um pouco mais complexas. Não é complexas não, mas são um pouquinho mais sutis, tem um pouco mais de sutilezas. Eu vou falar também agora da primeira lei da termodinâmica, que tem uma equaçãozinha, que é bem simples, mas ela é extremamente importante, que é a nossa primeira lei da termodinâmica. Aqui eu já vou introduzir a ideia de energia. Nós vamos falar de alguns conceitos de energia, mas o que a primeira lei da termodinâmica quer dizer em si é o seguinte. Eu falo aqui 3 tipos de energia. A quantidade de calor, que é uma energia que já foi definida lá em termologia. Calor é energia em trânsito, energia em movimento, que está sendo trocada entre 2 ou mais sistemas. Então, quando eu falo em calor, necessariamente eu estou havendo uma troca de calor. O sistema termodinâmico ele pode estar ganhando ou perdendo calor. A gente está falando especificamente de gás. Então imagine um sistema com gás, ele pode ganhar calor ou perder calor. E quando ele ganha ou perde calor, ele vai alterar a sua agitação molecular, a sua agitação interna. Ele vai mudar a sua entropia. Entropia é um conceito que eu vou falar na segunda lei da termodinâmica, a ideia de entropia. Então, quando um corpo ganha calor, perde calor, ele vai mudar a sua agitação molecular. Ele vai mudar a sua energia interna, a sua energia cinética. E aí a gente já está falando de uma outra coisa, da minha variação de energia interna. Então, quando eu falo energia interna, é um tipo de energia que está relacionado à agitação molecular, ou seja, a temperatura. A gente sabe que quando eu falo em agitação molecular, agitação térmica de um sistema, eu estou falando especificamente de temperatura. Beleza, então já sabemos mais ou menos a questão da troca de calor, que pode gerar uma mudança nessa temperatura, mas eu tenho uma outra forma de introduzir energia nesse meio, ao invés de apenas com a troca de calor. Eu posso introduzir energia sem trocar calor? É possível isso? Sim. Se você olhar para a nossa equação, sim. Que é justamente essa letra grega aqui, que é um tal, que ela representa o trabalho termodinâmico. Imagine que nós tenhamos um gás, eu tenho um gás, e eu consigo variar o volume desse gás. Então, tem um gás numa seringa, se eu aperto essa seringa e diminuo o volume dele, eu vou mudar a situação de agitação. Claro, gente, se você pega 200 pessoas que estão em um grande salão e colocam numa sala pequenininha, a energia interna vai mudar, a temperatura vai mudar. É justamente o que eu faço com a molécula. As moléculas têm um grau de agitação. Se você muda o volume desse grau de agitação, você muda a energia, a agitação. Você muda essa temperatura. Então, uma outra maneira de alterar essa energia interna desse sistema é mudando esse volume, é variando esse volume. E como é que eu vario esse volume? Através de um trabalho termodinâmico, de um trabalho externo. Claro, eu posso gerar um trabalho externo e mudar essa temperatura, mas também a própria realização, a própria mudança dessa agitação pode gerar um trabalho. Eu posso fazer com que haja uma expansão através de uma mudança na minha energia interna. Eu posso fornecer uma quantidade de calor desse sistema e, consequentemente, aumentar a agitação e o sistema conseguir expandir. O sistema ser obrigado a expandir. E nesse caso aí, eu teria um sistema sofrendo um trabalho termodinâmico. Eu vou falar disso. Nós vamos falar especificamente do que seria de cada termo desse aqui. Quantidade de calor, do trabalho termodinâmico, da variação de energia interna. Como essas coisas podem acontecer aqui na nossa primeira lei. A gente vai analisar um de cada vez, como calcular a fórmula para energia interna, para variação de energia interna, a fórmula do trabalho, a questão da quantidade de calor.
Inicialmente, nós vamos apenas introduzir esses conceitos. Eu vou falar inicialmente da segunda lei da termodinâmica, da terceira lei da termodinâmica. Depois a gente vai especificar cada termo desse, a questão da entropia e alguns outros termos que nós vamos utilizar. Vamos falar da máquina térmica, da máquina frigorífica, como funciona, então vocês vão entender um pouco melhor. Mas, para início de conversa, o que é que nós temos? Uma primeira lei da termodinâmica vai estar relacionada com essas energias. Eu posso ter uma variação de energia interna gerada por uma troca de calor, em que o sistema ganha ou perde calor, ou por um trabalho externo realizado através de uma variação de volume. Então a gente vai perceber que para que haja uma variação de energia interna, eu preciso ter uma variação de temperatura, um aumento na temperatura ou uma diminuição da temperatura. E quando eu falo em variação de temperatura, eu estou falando em mudança do seu grau de agitação, na agitação molecular, a agitação térmica desse sistema. E quando eu falo em trabalho, eu estou falando de uma mudança, de um deslocamento, em algo físico, algo mecânico. Eu estou falando, nesse caso aqui, de uma variação de volume. Então essa variação de volume é o que faz com que haja um trabalho termodinâmico. Para que o sistema realize trabalho, a gente vai ter um trabalho positivo, um trabalho negativo. Vai depender se há uma expansão, um aumento de volume ou uma diminuição de volume. E vamos falar da troca de calor, que o sistema, a gente vai falar de uma transformação adiabática, né? Uma transformação adiabática onde não há troca de calor com o meio, o sistema perfeitamente isolado, e alguns outros tipos de transformações. Então é um conteúdo que não é tão... é um pouco extenso, mas a gente vai conseguir dar uma condensada e entender direitinho os conceitos mais importantes para a sua conclusão do ensino médio, para o seu ENSEJA, para o seu Enem, qualquer prova que você vai fazer. Esse conteúdo termodinâmico é muito importante, cai bastante. Então é um conteúdo simples que você não pode perder a questão de um conteúdo tão fácil. Mas tem muitos detalhes, muitas sutilezazinhas que você só vai prestar atenção aí, ou pausar o vídeo aí na hora que houver uma dúvida, volta um pouquinho, ouve novamente e aí tira a sua dúvida. Tranquilo? Então, entendendo essa primeira lei da termodinâmica, lembra que a gente vai retomar isso aí. Eu vou falar em seguida da minha segunda lei da termodinâmica. Eu vou mudar o quadro aqui e nós vamos falar da segunda lei da termodinâmica. Então, pessoal, continuando a nossa aula, a gente vai falar agora da segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica tem alguns enunciados bem simplesinhos, só que ela é extremamente importante. Como eu estou falando para você, a gente vai definir as leis da termodinâmica e depois a gente entra nos detalhes, nos pormenores. Um sistema termodinâmico, ele nunca vai poder utilizar 100% da sua energia produzida em trabalho, transformar 100% dessa energia em trabalho. E isso a gente vai ver lá no ciclo de Carnot, quando nós estivermos falando de máquina térmica, que as máquinas elas nunca terão uma eficiência de 100%, porque ela não consegue utilizar todo 100% da sua energia produzida e transformá-la em trabalho termodinâmico. Então isso é um dos enunciados da nossa segunda lei. O outro enunciado importante está relacionado à questão da capacidade, ou seja, os corpos de menor temperatura, eles não vão espontaneamente ceder calor para os de maior temperatura. Então os processos vão acontecer de forma espontânea, em que os corpos de maior temperatura, eles vão ceder para os de menor temperatura. E isso tem a ver com essa definição aqui, que é de entropia. Tenha cuidado, eu já vi muitos alunos fazerem confusão. Existe um termo lá na química que a gente chama de entalpia. Não tem nada a ver com a entropia. Eu não vou definir aqui o que é entalpia, porque não faz parte do nosso conteúdo, mas são coisas diferentes. A entropia, eu ainda coloquei uma definiçãozinha aqui, bem simples. Na maioria dos livros vem desse jeito aqui: mede o grau de desordem, o grau de desorganização de um sistema. Eu não coloquei nem das moléculas, mas é o grau de desordem de um sistema. E ele é um conceito muito amplo. Ele não é só usado na questão da termodinâmica, mas é mais utilizado na termodinâmica. Então, eu já falei para vocês que as moléculas têm uma desordem, têm um movimento aleatório, e a entropia, ela justamente
trabalha com essa desordem, ou seja, e como é que funciona isso? Se o sistema ele for um sistema isolado, e aí eu não estou falando termicamente isolado, eu falo um sistema em que não há troca de matéria, não há perda de moléculas, a entropia desse sistema pode haver, lembrando, pode haver troca de calor, mas que não haja troca de matéria, a tendência natural é que essa entropia desse sistema aumente. E quando eu digo isso, eu estou afirmando o quê? Que a desordem aumente. Então, e não que a ordem aumente. Então, a tendência natural é que você tenha um aumento na desordem desse sistema. E aí, nessa situação, nessa facilidade de aumentar a desordem, que você não vai conseguir fazer com que o sistema que tem uma temperatura menor, menos agitação, consiga ceder calor para um corpo com maior, para um sistema com maior temperatura. O natural é que os corpos que têm uma maior temperatura cedam calor para os de menor temperatura, gente. E isso que eu estou falando é o princípio básico de funcionamento das máquinas térmicas, que eu vou falar mais para frente, especificamente das máquinas térmicas e das máquinas frigoríficas, que eu vou dizer, olha, na máquina frigorífica um procedimento ele é o contrário. Nós precisamos de um trabalho externo para que haja uma tirada de calor de um corpo da parte do refrigerador, ou seja, da parte de menor temperatura para o de maior temperatura. Lembrando, eu não vou entrar aqui, mas é um procedimento não espontâneo. Eu preciso gastar energia para fazer isso. Para a sua geladeira funcionar, você precisa consumir uma energia elétrica. Então não é espontâneo, como você pegar uma caldeira e roubar calor e deixar ceder calor para o meio externo. E isso é um sistema, isso é um procedimento espontâneo. Então, é basicamente essa a ideia da segunda lei da termodinâmica. A entropia, existe uma definição para a entropia, a gente às vezes não usa muito. Eu represento a entropia como com S, uma variação de entropia, e essa variação de entropia, ela vai estar relacionada com a variação da quantidade de calor para uma temperatura. Olha, nesse caso aqui, para que nós tenhamos essa entropia, essa variação na entropia, essa mudança na entropia, eu vou ter um sistema ganhando ou perdendo calor, uma mudança na quantidade de calor nesse sistema e mantendo a temperatura, mantendo a mesma agitação. Então, isso aí é o que nós consideramos, é o que nós definimos como sendo a entropia de um sistema. Então, entendendo como funciona a nossa segunda lei da termodinâmica, só recapitulando todas as ideias. Então, na segunda lei da termodinâmica, o que é que eu afirmo? Eu não consigo ter um rendimento de 100%, eu não consigo transformar toda a minha energia, toda a energia que eu produzo em trabalho, uma parte dessa energia é perdida. O outro enunciado que eu afirmo é que a tendência natural é que os corpos de maior temperatura eles cedam calor para os de menor temperatura. O processo espontâneo ele se dá nas fontes quentes, cedendo calor para a fonte fria, de maneira espontânea. E tudo isso com base no conceito de entropia, que mede o grau de desordem desse sistema. E lembrando que se eu tenho um sistema que ele se mantém, ele não há perda de moléculas, a sua massa ela não muda, então normalmente a tendência desse sistema é que a desordem dele aumente. Lembrando que quanto maior for a desordem, quanto maior for essa desorganização, maior a entropia. Então a entropia ela é diretamente proporcional a esse grau de desordem. Então se eu tenho um aumento na entropia, eu estou dizendo que eu estou aumentando a desordem do meu sistema. Certo? Então você pode dizer assim, eu aumentei a entropia do meu quarto, quer dizer, você aumentou a desordem do seu quarto. Quando a gente fala em desordem, é uma coisa muito... dá para ser genérico pelo fato de que a gente vive em busca de uma possível ordem, mas no geral é uma desordem. A forma de que nós vivemos é de certa forma uma desordem. A gente busca uma certa ordem nas coisas, mas em muitas coisas prevalece ainda a desordem. Mas estamos falando especificamente na termodinâmica de moléculas de um sistema, normalmente um gás que a gente está analisando, e essa entropia está relacionada com esse grau de desordem. E por conta disso aí, como a desordem
essa medida dessa entropia tem a ver com a medida do grau de desordem, a tendência natural é que se um sistema tem uma maior desordem, tem uma maior temperatura, ele vai tender a ceder energia, ceder calor para os corpos com menor temperatura. Então beleza, então nós finalizamos a ideia da nossa segunda lei da termodinâmica. Lembrando que eu vou retomar essa segunda lei da termodinâmica quando eu falar de máquina térmica, máquina frigorífica. A gente vai falar do ciclo de Carnot, calcular como calcula o trabalho, o rendimento dessas máquinas térmicas. Eu vou fazer uma representação simbólica do que seria uma máquina térmica para vocês entenderem o funcionamento. A gente vai exemplificar, assim como vou retomar também a primeira lei da termodinâmica, vou falar de trabalho, vou falar da energia interna, que é a minha energia cinética. E, seguindo a nossa linha de raciocínio, a gente vai falar agora da terceira lei da termodinâmica. Então, gente, essa aula 1 a gente vai falar mais dos conceitos teóricos, mais a teoria em relação às 4 leis. Eu vou falar agora da terceira lei da termodinâmica. Essa terceira lei ela tem a ver com a segunda lei que eu já falei no instante, que é a questão da entropia. A entropia eu já defini que é a medida do grau de desordem de um sistema. Quanto maior essa desordem, maior a entropia desse sistema. E o que é que diz a terceira lei? A terceira lei diz o seguinte: se nós reduzirmos a temperatura desse sistema próximo a um zero absoluto, a gente poderia ter uma zero entropia. Coloco até um limite aqui, quando a temperatura do sistema tender a zero absoluto, que é a temperatura de 0 Kelvin, lembrando lá da nossa aula de termometria, ou seja, menos 273 graus Celsius aproximadamente, eu teria uma entropia zero. E quando chegasse próximo a isso, eu teria ou a entropia próxima de zero ou ela constante, que fala na questão dos cristais. Só que essa lei, existem algumas polêmicas, existem algumas contradições na lei, inclusive com relação à segunda lei da termodinâmica. Por conta disso, eu vejo pouco ser cobrado nas provas de vestibular, Enem. A terceira lei da termodinâmica afirma que se nós conseguíssemos atingir um zero absoluto, eu teria uma entropia zero. E o que eu posso tirar de informação dessa lei? Que a gente não vai ter uma entropia igual a zero, porque a gente não consegue chegar a esse zero absoluto. Até então nunca foi comprovado que chegou ao zero absoluto. E há alguns autores que afirmam que essa lei ela serve para reafirmar que não é possível atingir esse zero absoluto, ou seja, uma temperatura em que não haja agitação, que não haja entropia, que não haja nenhuma desordem nesse sistema. Então, basicamente, essa é a nossa terceira lei da termodinâmica. Finalizando aqui, eu vou finalizar essa aula 1 de termodinâmica. Na próxima aula eu vou falar especificamente da primeira lei da termodinâmica. A gente vai ter uma aula sobre máquina térmica e aí a gente vai disponibilizando para vocês. Então, gente, mais uma vez, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, quem ainda não é inscrito. Deixe seu like, veja se você curtiu a aula, faça um comentário e aquele abraço.